Olá, começa agora mais um OAB Entrevista. No programa de hoje nós vamos falar sobre o Colégio de Presidentes, proteção dos animais, eventos online e muito mais. Fique com a gente, já estamos no ar. A Ordem dos Advogados do Brasil protocolou uma representação na Procuradoria-Geral da República, na qual requer oferecimento de denúncia ao Supremo Tribunal Federal para que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, seja processado criminalmente diante das transgressões ao Código Penal ao longo da pandemia da Covid-19. Estamos vivendo o momento mais dramático da nossa história. Mais de 300 mil mortos, o número de óbitos não para de subir, faltam vacinas, faltam leitos, falta atendimento básico à população e o governo federal e o senhor presidente da República são responsáveis, sim, por essa escalada de incompetência e de irresponsabilidade. A campanha sistemática contra as medidas de vacinação, a campanha sistemática contra as medidas de isolamento, a campanha sistemática favorável à aglomeração, a campanha sistemática contra o uso da máscara, ou seja, um histórico de equívocos, de erros que, no entender do Conselho Federal da Ordem, por unanimidade, apontam prática de crimes pelo senhor presidente da República. Também por unanimidade, decidimos encaminhar à Procuradoria-Geral da República uma peça, uma representação que cobra a apuração imediata destes crimes. A OAB Nacional e a Escola Superior da Advocacia realizaram o evento online intitulado Desafios da Advogada, ontem e hoje, com o objetivo de debater os obstáculos impostos à advocacia feminina no passado e também no contexto atual da profissão. Sabe aquele momento mágico da maternidade? Eu, infelizmente, não pude vivenciar, porque logo depois que meu filho nasceu, aliás, meus 2 filhos nasceram, eu me divorciei e resolvi pedir exoneração do cargo de assessora que eu ocupava junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E a reação de todos, quando, nesse contexto, eu resolvi sair do meu emprego, largar a assessoria, era de forma unânime: você está louca? Acabou de ter um filho, terminou o seu casamento e vai largar um empregão deste? E a minha resposta era simples e objetiva: vou, porque eu vou advogar, porque é o meu sonho. E foi assim que eu dei início à minha carreira na advocacia. Com medo, melhor, posso falar, pânico. Enfrentei muitos desafios, que tenho certeza que foram e são enfrentados por várias de vocês. Conciliar maternidade com cuidados com a casa, cuidados com a família e com o trabalho como autônoma. Hoje eu conduzo um escritório e eu digo honrosamente que eu tenho uma equipe exclusivamente feminina, porque eu procuro, sim, dar espaço, dar voz e dar vez para as mulheres, porque eu sei o que eu passei e eu sei o que muitas de vocês passam. E tudo isso dentro de um contexto, de uma sociedade estruturalmente machista e patriarcal, que ainda nos julga pelo tamanho de nossa saia, pelo tamanho do nosso decote, pela cor do nosso batom. O evento também contou com vários ciclos de palestras, entre eles a carreira da advogada. Uma das palestrantes foi a conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público, Fernanda Marinella, que tratou dos avanços conquistados pelas mulheres advogadas no mercado de trabalho, na presença nos órgãos públicos, na política e nos espaços de poder.
Mas para falar em direitos, eu sempre digo que nós, mulheres, já temos muitos direitos tratados no nosso ordenamento jurídico. Mas, de fato, muitos desses direitos ainda não saíram do papel. E digo que essa é a responsabilidade das mulheres desse século. Esse é o papel de cada uma de nós, que temos direito à voz, que temos espaços para conscientizar e para chamar à responsabilidade os atores determinados. Portanto, é nossa responsabilidade participar dessa mudança social. Mas quando nós pensamos nas mulheres no mercado de trabalho e falamos da advocacia brasileira, nós temos que lembrar que aqui muitos desafios ainda existem. Vamos lembrar que a lei brasileira, ela é pensada de acordo com as necessidades dos homens. A lei brasileira é pensada pelos homens, portanto, ela atende sim às necessidades dos homens. E para que essa realidade seja modificada, nós mulheres precisamos participar cada vez mais dos cargos das casas legislativas no país. Nós precisamos participar cada vez mais da tomada de decisão do nosso país. Nós, mulheres do mercado de trabalho, ainda ganhamos menos do que os homens. E aqui importante, não é por falta de capacidade, não é por falta de preparo das mulheres, mas nós precisamos reconhecer, o mercado de trabalho ainda conta com as barreiras invisíveis que impedem as mulheres de crescimento dentro das instituições, que impedem as mulheres de crescimento dentro das empresas do nosso país. Se você parar para observar o quadro das nossas instituições, você vai ver, na base, um grande número de mulheres. Conforme você vai subindo na estrutura das nossas instituições, você vai percebendo como esse número vai sendo reduzido. O Colégio de Presidentes das Seccionais da UAB se reuniu em caráter extraordinário na última semana para discutir pautas que impactam na sociedade e no exercício da profissão em meio ao cenário em que vivemos. Acesso à magistratura, honorários e gravação de atos processuais foram alguns dos temas em debate. A questão das salas passivas, que foi me corrija a palavra, Cássio, uma recomendação que isso vire determinação para a criação, para a implementação dessas salas passivas. Muitos tribunais até criaram as salas, mas não implementaram. Então, as salas existem no papel, mas elas não estão sendo utilizadas. O que leva, por via de consequência, que o advogado receba essas testemunhas, partes, etc., no seu escritório. Fica o magistrado devidamente protegido, mas nós, advocacias, expostos a essa situação. Principalmente levando-se em consideração a questão da internet, você acaba não tendo outra alternativa senão trazer essas partes para o seu escritório. Então, eu acho que esse item, independente de aguardarmos a reunião a ser agendada com o presidente Fux, presidente Felipe, secretário-geral Beto Simonetti, nós podíamos avançar com um requerimento em apartado ou de imediato ao presidente do CNJ. O artigo 1º da Resolução 341 diz: os tribunais deverão disponibilizar sala para a realização de atos processuais, especialmente depoimentos de partes, testemunhas e outros colaboradores da Justiça, por sistema de videoconferência em todos os fóruns, garantindo a adequação dos meios tecnológicos aptos a dar efetividade ao disposto no artigo 7º do CPC. O ponto aqui, Léo, vou um pouco mais além. Então, por exemplo, aqui em Santa Catarina, o TRT-12, ele fez isso. Só que é o seguinte, como hoje nós temos uma situação pandêmica excepcional, e eu mandei ali cópia integral de um processo ali no grupo dos presidentes, o que eles têm feito? Bem, diante dessa situação pandêmica, nós não podemos usar nem essas salas. Ou seja, o que nós precisamos usar é o escritório do advogado. Ele não diz isso, mas se não dá para usar a sala, e a parte diz que não tem condições, porque a resolução 322, que é a resolução 314, diz que os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática, que é o caso, porque é a questão sanitária, a ser apontado por qualquer desenvolvido no ato, devidamente justificado, deverão ser adiados e certificados. E os tribunais não estão adiando. Então é o seguinte, mesmo os que fizeram as salas passivas, que é uma obrigação, tá? Eles não estão adiando o ato a pedido do advogado e determinando que ele seja realizado na forma virtual. Então há um ponto aqui que é crucial, não apenas determinar que se cumpra a resolução 341,
Mas é o seguinte, aqueles que já cumpriram, que, havendo pedido, porque vai que tem a pandemia, que realmente é uma situação excepcional e que nem a sala passiva possa ser utilizada, mas se a sala passiva não pode ser utilizada, como que vai ser usado o escritório do advogado? Nós ficamos na mão da vontade do juiz. Nós não temos voz nenhuma quando nós fazemos uma alegação de que a testemunha não tem uma internet boa, que não tem celular, que nós vamos ter que trazer para dentro do escritório. Nada disso é considerado, fica na boa vontade do juiz. Então, me parece que é muito clara a seguinte situação. A Resolução 341 obriga os tribunais a terem a sala para a ouvida das testemunhas e das partes nas unidades. Obriga. Se os tribunais optam por fechar as unidades judiciárias em razão da pandemia, e isso é legítimo, nós temos que ter como uma impossibilidade prática reconhecida o fato de a sala estar fechada. É impossibilidade prática. Fechou a unidade. Eu peço para fazer a audiência. Na unidade não dá para entrar, adia a audiência. O presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, apresentou ainda ao Colégio de Presidentes das Seccionais da Ordem o resultado do trabalho realizado acerca do provimento que dispõe sobre a publicidade, a propaganda e a informação da advocacia. O assunto foi destaque no site da Ordem dos Advogados do Brasil. De acordo com a notícia, a minuta com a sugestão de nova redação da norma foi entregue pelo secretário-geral adjunto da OAB Nacional, Ari Raguianti Neto, responsável pela coordenação do grupo de trabalho designado pela diretoria para análise do tema. Por fim, o Colégio de Presidentes deliberou pela criação de uma comissão específica para análise final do texto a partir da compilação das sugestões que virão das seccionais. Saiba mais sobre esse assunto lá no nosso site, em oab.org.br. Mais um evento virtual foi transmitido pelo canal do YouTube da OAB Nacional, com o tema Transporte Multimodal de Cargas no Brasil. A programação tratou dos principais instrumentos para o desenvolvimento da logística do país. Eu começo aqui até apresentando aqui alguns dados, né, como o Piloni tinha comentado, a ANTAC, ela, em comecinho de março, ela divulgou os dados, a consolidação dos dados da movimentação de cargas no Brasil, o nosso estatístico aquaviário de 2020. E foi registrado uma movimentação recorde de cargas em 2020, né, 1 bilhão 150 milhões de toneladas, com uma movimentação 4,2% superior a 2019, o que mostrou que mesmo nesse período de pandemia, nós tivemos o setor portuário, ele não foi impactado. Tivemos muita nossa movimentação de granéis sólidos, né, que representa 60% dessa movimentação, ele teve um ligeiro crescimento de 1,2%. O setor de granel líquidos foi o que teve maior crescimento, quase 15%, foi ele o responsável por essa, o grande responsável por essa movimentação geral de 4% a mais. O containers praticamente se manteve, teve um ligeiro aumento até de 1%, o que para um ano de pandemia pode ser até considerado uma vitória, porque foi o setor certamente mais afetado, mais impactado, né, em razão da situação chinesa. Carga geral teve uma ligeira, praticamente se manteve estável. Mas, enfim, senhores, para dar cabo, né, de toda essa movimentação de cargas, das quais 98% das nossas exportações passam, em termos de volume, passam pelos nossos portos, que nós temos aqui, estamos falando de um assunto tão importante que é a multimodalidade. A gente já tem visto, né, doutor Pedro, a questão da integração aí com a fusão de todas as agências dentro de um único ministério, a criação de um planejamento integrado com a EPL, do Plano Nacional de Logística. Então, já estamos vendo algum avanço nesse sentido, desse planejamento integrado.
como eu disse, assim, a NTT, apesar de ter a competência como transporte multimodal, a gente esbarra muito em conseguir, de fato, implementar alguma solução nesse sentido, porque as competências são bem espalhadas, são muitos órgãos que interferem no setor de transporte, e como eu disse, não é só o setor de transporte, é o Ministério da Economia, vários outros órgãos. Então, a criação de uma figura no estilo do CONIT é primordial para que a gente consiga, de fato, fazer essa integração com todos os envolvidos, trazendo também sempre a entidade, os entes privados, porque são eles que têm as demandas, que conseguem trazer os grandes problemas para a gente trazer as soluções. Então, assim, é colocar a NTT disponível, a gente está sempre aberto a discutir, a participar de grupos de trabalho que forem criados. Todos os detalhes do evento você confere na íntegra no canal da OAB Nacional no YouTube. Não deixe de assistir. A Ordem dos Advogados do Brasil e a OAB Editora realizaram o lançamento oficial do livro Rupturas e Recomeços. A obra trata sobre os efeitos práticos das medidas protetivas, busca entender as dinâmicas em torno desta decisão judicial e analisa as possibilidades de proteção e acompanhamento das mulheres em situação de violência. A advocacia me levou para a defesa dos direitos das mulheres, a advocacia me levou para o enfrentamento à violência contra as mulheres. Em 2011, no ano que eu comecei a advogar, estou completando 10 anos de advocacia esse ano, eu acho que é um bom presente, né? Lançar um livro nos 10 anos de advocacia. E naquele ano exato que eu comecei a advogar, eu comecei a trabalhar em Irecê, no Centro de Referência da Mulher, e já tive esse primeiro contato durante quase 4 anos, só com esse tipo de temática, né? A maioria absoluta dos processos que a gente acompanhava na época eram processos ou de violência doméstica ou de mulheres que estavam nessa situação e que, não, embora não tenham um processo criminal, tinha os desdobramentos, né, das ações de família e tudo mais. Então, foi uma experiência que eu percebi que eu não trouxe da graduação, que eu precisava estudar mais, porque ela exigia de mim muito mais do que um conhecimento sobre a lei. Então, o livro não será vendido, então, para ter acesso ao livro é muito simples, ou uma doação de sangue, ou um pacote de fralda geriátrica, a gente combina a entrega dos livros lá mesmo na sede da subseção. Eu faço questão de ficar lá para entregar pessoalmente, fazer as dedicatórias, e vai ser um prazer. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí! Atuação feminina na esfera condominial. Esse foi mais um tema discutido no YouTube da OAB Nacional. A transmissão contou com especialistas do segmento e tratou também das leis condominiais referentes à violência contra a mulher, políticas públicas e privadas e à mediação nos condomínios. Para falarmos desse direito, do direito das mulheres no direito condominial, nós temos que fazer também entrar num ambiente da mulher como um todo, né? Logicamente, a mulher ela tem um histórico de dificuldades, de sofrimento, para você ter uma ideia, a mulher tem uma dupla jornada de trabalho, que não é novidades para ninguém, né? Isso dificulta o trabalho da mulher. E elas estão atuando no campo do direito condominial, que é um campo muito machista. A gente tem observado nos marcos legais movimentos de cada vez mais se trazer essa mudança de paradigma para outras dimensões. Então, a gente tem, aos poucos, mudanças na legislação que vão consolidando essa perspectiva de que a violência doméstica e familiar não é uma matéria privada que será resolvida dentro do âmbito familiar, porque não há, dentro das relações familiares, o direito de uma pessoa
agredir fisicamente, psicologicamente, como eu disse, a outra. O Estado ele vai intervir, atuar para que isso cesse. Então, dentro dessa perspectiva, essas mudanças, e aí a gente percebe, né, como dentro dessa realidade a gente tem, dentro do direito condominial, possibilidades de contribuições imensas nessa perspectiva do enfrentamento à violência contra a mulher. Ao olhar pelas normas dos condomínios, nós temos que ter muito cuidado com a inconstitucionalidade, porque a nossa luta justamente é no combate à violência. E a partir do momento em que começam a haver inovações legislativas nesse sentido, é passível de, no futuro, ser questionada uma constitucionalidade. E aí me preocupa o lado da vítima, quando a gente está dentro de um condomínio. Não é? Porque a lei ela tem que ser o quê? Eficaz, ela tem que ser efetiva, como tem sido a Lei Maria da Penha, certo? E que, junto com as políticas públicas, sendo um dever de todos, de Estado, bem como individual e da esfera privada também, fazer, pontuar e combater essa violência em conjunto. Agora, se você passa a imputar única e exclusivamente ao síndico a inovação legislativa, e aí a vítima, se isso for questionado mais à frente, me preocupa muito a mulher, o idoso, quem esteja no estado de vulnerabilidade, ser questionada a constitucionalidade dessas leis. E aí, todo o que nós estamos fazendo de combate à vítima, como fica a segurança da vítima nesse sentido? Então, esse olhar um pouco mais técnico, quando eu falo sobre a lei, é muito debatido, é onde eu também ratifico a importância do advogado condominialista junto à atuação do legislativo para levar a realidade dos condomínios, porque cada condomínio ele tem uma realidade. Mudando de assunto, agora nós vamos tratar dos direitos e os crimes relacionados aos maus-tratos de animais. Um assunto importante que merece a sua atenção. Acompanhe. A própria defesa dos animais, os direitos que esses seres vivos têm, ela está bem clara na Constituição Federal, quando diz lá no artigo 225, na preservação do meio ambiente, e que nenhum animal pode ser submetido a nenhum sofrimento. Muitas vezes hoje, as coisas vêm acontecendo e esse preceito constitucional é desrespeitado, muitas vezes em troca de interesses, em troca de falsas tradições, né? O ser humano ele vai esquecendo, principalmente aqui no Brasil, esses direitos legítimos que os animais têm, como todos os seres vivos. Eles são criaturas que sentem fome, sentem medo, têm sentimentos de um modo geral, né? Precisam se alimentar como nós para subsistir, têm suas necessidades fisiológicas, são seres vivos que, inseridos na natureza, têm essa principal defesa, essa principal guarda, a nossa Constituição Federal, que é a guardiã disso tudo. Note bem você, a previsão para que os animais não sofram, não sejam submetidos à crueldade, não sou eu que está dizendo, é a própria Constituição Federal que diz. Ninguém é obrigado a amar os animais, mas pela lei da nossa Carta Magna, as pessoas são obrigadas a respeitar os animais, porque é assim que diz a Constituição Federal. Recentemente, com o objetivo de frear os maus-tratos contra animais, foi sancionada a Lei 1095 de 2019, que aumenta a punição para quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais. Como é que está essa pós-lei? Ela está sendo realmente efetiva? Em primeiro lugar, cabe esclarecer aqui que esse aumento de pena, num primeiro momento, aprovado pelos senhores deputados, pelos senhores senadores, ele é restrito apenas a cães e gatos, ficando todos os outros animais, infelizmente, com a pena mínima de 3 meses a 1 ano. Qual é a diferença disso tudo? A diferença é que os outros animais ainda são submetidos aos juizados especiais criminais, enquanto que o cão e gato, né, por ser mais de 2 anos, já está restrito mais às varas criminais. Agora, a condenação como projeto, como a lei é muito nova, né, o projeto se transformou em lei e foi há pouquíssimo tempo, ela ainda está em adaptação no próprio judiciário. Hoje, para que a pessoa seja presa, é muito difícil, né? Porque o nosso sistema prisional ele tende a educar, não é para punir, né? De forma que a chance do elemento ficar preso, do transgressor ficar preso, é enquanto não tem audiência de custódia. Depois ele vai responder em liberdade. Mas, de qualquer maneira, foi um avanço. Porque hoje, com cão e gato, amanhã, o enquadramento, sem dúvida nenhuma, vai ser feito também com os outros animais. Doutor, maltratar animais é crime.
E hoje, a tecnologia ajuda a gerar registros que facilitam a identificação e a responsabilização dos agressores? Sem dúvida nenhuma. Hoje as câmeras, né, não só de celulares, mas aquelas câmeras fixas que ficam nas residências, muitas vezes no Brasil inteiro, elas estão hoje focando também nesse aspecto. Quando uma pessoa abandona o animal, quando a pessoa pratica um ato de agressão nos animais, muitas pessoas hoje estão sendo levadas aos tribunais através dessas câmeras residenciais e também das câmeras dos celulares, né? Em que você identifica essas pessoas praticando maus-trato. O maus-trato não é só necessariamente você agredir os animais, é também você abandonar os animais. Porque na medida que você abandona, você tira deles a possibilidade de alimentação, a possibilidade da água, coloca eles no que o tempo pode oferecer, chuva, né? Submete eles a atropelamentos. Então, essa tecnologia, principalmente as filmagens, né, os vídeos, elas estão servindo, inclusive, como prova junto aos tribunais. Elas já estão sendo admitidas nesse sentido. É como se fosse um flagrante, né, na vida real. E a OAB está de olho nessa situação. É verdade. A OAB, em todos os estados, e também, claro, a nossa Comissão Nacional, estamos muito atentos para isso, para que essa prática seja mais implementada. Nós, inclusive, incentivamos para qualquer cidadão cumprir de verdade, né, sem querer ser redundante, cumprir de verdade a sua cidadania. Ao ver um animal sendo abandonado, ao ver um animal sendo submetido a maus tratos, filme, procure a delegacia mais próxima e registre o seu boletim de ocorrência. E se você não for da área jurídica, eu te recomendo que você procure um colega advogado, que ele vai melhor te orientar. Este programa especial da Ordem dos Advogados do Brasil fica por aqui. Se quiser conferir tudo que a OAB vem fazendo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá!